O livro de Jasher, parte 9. Capítulo 29. Jacó engana seu pai e obtém bênção de seu irmão Esaú. Isaac, filho de Abrão, tornou-se velho e avançado em dias, e seus olhos se tornaram pesados com a idade, e eram fracos e não podia ver. 2. E naquele tempo Isaac chamou a Esaú, seu filho, dizendo: Sai, peço-te, com as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, levanta-te e sai para o campo e traz-me alguma caça, e faz-me um guisado de carne saborosa, dá-o para mim, para que eu coma, a fim de que eu te abençoe antes da minha morte, pois já se tornaram velhos e grisalhos os meus cabelos. 3. E Esaú assim fez, e ele pegou sua arma e saiu para o campo para apanhar caça, como de costume, para trazer ao seu pai, que tinha encomendado a ele, para que ele pudesse abençoá-lo. 4. E Rebeca ouviu todas as palavras que Isaac falou a Esaú, e ela apressou-se e chamou seu filho Jacó, dizendo: Assim e assim o teu pai falou com teu irmão Esaú, e assim que eu ouvi, pois agora tu apressa-te a fazer o que eu te disser. 5. Levanta-te e vai, eu te peço, para o rebanho e traz-me 2 filhos das cabras, e eu vou fazer a carne saborosa para teu pai, e tu irás trazer a carne saborosa que ele coma, antes de teu irmão ter vindo da caçada, a fim de que teu pai te abençoe. 6. E Jacó apressou-se e fez o que sua mãe lhe havia ordenado, e ele preparou a carne e trouxe-a diante de seu pai antes que Esaú regressasse de sua caçada. 7. E disse Isaac a Jacó: Quem és tu, meu filho? E ele disse: Eu sou teu primogênito Esaú, e eu fiz como me ordenaste. Agora, pois levanta-te, e come da minha caça, a fim de que a tua alma me abençoe como tu falaste. 8. E Isaac levantou-se e ele comeu e bebeu, e seu coração foi consolado, e abençoou Jacó. E logo que Isaac abençoara Jacó e ele se afastou dele, eis que veio Esaú com sua caça do campo, e ele também fez carne saborosa e trouxe a seu pai para comer da mesma e para abençoá-lo. 9. E disse Isaac a Esaú: E quem foi aquele que tomou carne de veado e trouxe-me antes de ti, a quem eu abençoei? E Esaú entendeu que seu irmão Jacó havia feito isso, e a fúria de Esaú se acendeu contra seu irmão Jacó, visto que ele tinha agido assim para ele. 10. E disse Esaú: Não é ele justamente chamado Jacó? Pois ele suplantou-me 2 vezes, ele levou o meu direito de primogenitura e agora ele tomou a minha bênção. E Esaú chorou muito. E Isaac, quando ouviu a voz de seu filho Esaú chorando, disse a Esaú: Que posso eu fazer, meu filho? Teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. E Esaú odiou a seu irmão Jacó por causa da bênção que seu pai lhe tinha dado, e sua raiva era muito grande contra ele. 11. E Jacó temeu muito a seu irmão Esaú, e ele se levantou e fugiu para a casa de Eber, filho de Sem, e escondeu-se lá por conta de seu irmão. E Jacó tinha 63 anos de idade, quando ele saiu da terra de Canaã, de Hebrom. E Jacó ficou escondido na casa de Eber por 14 anos, devido a seu irmão Esaú, e ele continuou a aprender os caminhos do Senhor e os seus mandamentos. 12. E quando viu Esaú que Jacó havia fugido dele, e que Jacó havia astutamente obtido a bênção, então Esaú se entristeceu muito, e ele também estava aborrecido com seu pai e sua mãe, e ele também se levantou e levou sua esposa e foi embora de seu pai e mãe para a terra de Seir, e ele morava lá. E Esaú viu ali uma mulher de entre as filhas de Hete, cujo nome era Bosmate, filha de Elon, o Hitita, e ele a tomou para sua mulher, além de sua primeira esposa, e Esaú a chamou de Ada, dizendo: A bênção tinha naquele tempo passado por ele. 13. E Esaú habitou na terra de Seir 6 meses sem ver seu pai e mãe, e depois Esaú tomou suas mulheres e voltou para a terra de Canaã, e Esaú colocou as suas 2 mulheres na casa de seu pai, em Hebrom. 14. E as esposas de Esaú provocaram a Isaque e Rebeca com as suas obras, pois elas não andavam nos caminhos do Senhor, mas serviam os deuses de madeira e pedra de seu pai, como seu pai havia ensinado a elas, e elas eram mais perversas do que seu pai. 15. E andaram de acordo com os maus desejos de seus corações, e elas sacrificaram e queimaram incenso a Baal, e Isaque e Rebeca se cansaram delas. 16. E Rebeca disse: Estou cansada da minha vida por causa das filhas de Hete. Se Jacó tomar uma mulher das filhas de Hete, tais como estas que são das filhas da terra, o que de bom é que a vida terá para mim. 17. E naqueles dias, Ada, mulher de Esaú, concebeu e lhe deu um filho, e chamou Esaú o nome do filho que lhe nascera,
Elifaz. E Esaú tinha 65 anos de idade, quando ela lhe deu. 18. E Ismael, filho de Abrão, morreu naqueles dias, no ano 60 da vida de Jacó. E todos os dias que Ismael viveu foram 137 anos e ele morreu. 19. E Isaac ouviu que Ismael estava morto. Ele chorou, e Isaac lamentou sobre ele por muitos dias. 20. E ao fim de 14 anos que Jacó se tornara residente na casa de Heber, Jacó desejou ver seu pai e mãe, e Jacó foi à casa de seu pai e mãe em Hebrom. E Esaú tinha naqueles dias esquecido que Jacó tinha feito a ele por ter tomado a bênção dele naqueles dias. 21. E, quando viu Esaú, Jacó chegando ao seu pai e sua mãe, ele se lembrou do que Jacó tinha feito para ele, e ele estava muito irritado contra ele e ele tentou matá-lo. 22. E Isaque, filho de Abraão, era velho e avançado em dias, e Esaú disse: agora o tempo de meu pai está se aproximando, ele vai morrer, e quando ele morrer, eu vou matar meu irmão Jacó. 23. E isso foi dito a Rebeca, e ela se apressou e mandou chamar a Jacó, seu filho, e disse-lhe: foge para Harã, para meu irmão Labão, e permanece lá por algum tempo, até que a ira de teu irmão se afaste de ti, tu voltes. 24. E Isaque chamou a Jacó, e disse-lhe: não tomes uma esposa das filhas de Canaã, pois assim, que o nosso pai Abraão nos comandou, segundo a palavra do Senhor que lhe havia ordenado, dizendo: a tua descendência darei esta terra, se os teus filhos mantiverem minha aliança que fiz contigo, então eu também realizarei a teus filhos o que eu tenho falado contigo e não irei abandoná-los. 25. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, faz tudo o que eu te ordeno, e não tomes uma esposa de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai para Harã, para a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma para ti uma mulher de lá das filhas de Labão, irmão de tua mãe. 26. Portanto, guarda-te para que não te esqueças do Senhor, teu Deus, e de todos os seus caminhos na terra a qual vais, e de te ajuntares com as pessoas da terra para seguir a vaidade e abandonares o Senhor teu Deus. 27. Mas, quando chegares à terra, serve-lhe o Senhor, não tornes para a direita ou para a esquerda da maneira que te ordenei e que tu aprendeste. 28. E que o Deus Todo-Poderoso te conceda graça aos olhos do povo da terra, para que tu possas ter lá uma esposa de acordo com a sua escolha, uma que seja boa e justa nos caminhos do Senhor. 29. E que Deus possa dar a ti e a tua descendência a bênção de Abrão meu pai, e fazer-te fecundo e te multiplique, e tu possas tornar-te uma multidão na terra onde quer que vás, e que Deus possa te trazer a esta terra, a terra de teu pai, com crianças e com grandes riquezas, com alegria e com prazer. 30. E Isaac abençoou a Jacó, e ele deu-lhe muitos presentes, juntamente com a prata e o ouro, e ele mandou-o embora. E Jacó deu ouvidos a seu pai e mãe, ele beijou-os e levantou-se e foi a Padã Arã. E Jacó tinha 77 anos de idade, quando ele saiu da terra de Canaã, de Berseba. 31. E quando Jacó partiu para ir para Harã, Esaú chamou ao seu filho Elifaz, e secretamente falou-lhe, dizendo: agora apressa-te, toma a tua espada na tua mão e segue Jacó e passa adiante dele na estrada, esconde-te e mata-o com a tua espada em uma das montanhas, e toma todos os seus pertences e volta. 32. E Elifaz, filho de Esaú, era um homem ágil e especialista com o arco como seu pai lhe ensinara, e ele era um caçador notável no campo e um homem valente. 33. E Elifaz fez como seu pai lhe havia ordenado, e Elifaz tinha naquele tempo 13 anos. E Elifaz levantou-se e foi e tomou 10 irmãos de sua mãe com eles e perseguiu Jacó. 34. E seguiu de perto a Jacob, e eles se esconderam na fronteira da terra de Canaã, em frente à cidade de Siquém. 35. E Jacó notou Elifaz e seus homens perseguindo, e Jacó parou no lugar em que ele estava, a fim de saber o que era isso, pois ele não sabia de nada. E Elifaz desembainhou a espada e ele e seus homens avançaram para Jacó. E Jacó disse-lhes: o que fazes com estes aqui, e o que significa isso de me perseguires com tua espada? 36. E Elifaz chegou perto de Jacob e respondeu, e disse: assim me mandou meu pai, e agora, não me vou desviar das ordens que o meu pai me deu. E quando Jacó viu que Esaú tinha falado com Elifaz de empregar a força, Jacob então aproximou-se e suplicou a Elifaz e seus homens, dizendo-lhe: 37. Eis que tudo o que eu tenho e que meu pai e minha mãe me deram a mim, leva de mim, mas não me mates,
para que essa injustiça não seja contabilizada a ti. 38. E o Senhor fez Jacó achar graça diante de Elifaz, filho de Esaú e seus homens, e eles ouviram a voz de Jacó, e não o entregaram à morte. E Elifaz e seus homens tomaram todos os pertences de Jacó, juntamente com o prata e o ouro que ele tinha trazido com ele de Berseba, eles o deixaram sem nada. 39. E Elifaz e seus homens se afastaram dele e eles voltaram a Esaú a Berseba, e disseram-lhe tudo o que tinha acontecido a eles e com Jacó, e deram-lhe tudo o que eles tomaram de Jacó. 40. E Esaú ficou indignado com Elifaz seu filho, e com seus homens que estavam com ele, porque eles não tinham posto Jacó à morte. 41. E, respondendo, disse a Esaú, porque Jacó suplicou-nos nesta matéria, para não o matar, e tivemos piedade por ele, mas levamos todos os pertences dele e os trouxemos a ti. E Esaú tomou toda a prata e ouro que Elifaz tinha tirado a Jacó e ele colocou-os em sua casa. 42. Naquele tempo, quando viu Esaú que Isaac abençoara Jacó, e lhe havia ordenado, dizendo, tu não deverás ter uma esposa de entre as filhas de Canaã, e que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac e Rebeca. 43. Então ele foi para a casa de Ismael, seu tio, além de suas esposas mais velhas. Ele tomou Mahlata filha de Ismael, irmã de Nebaiote, para sua mulher. Capítulo 30. Deus aparece a Jacó no Monte Moriá. 1. E Jacó continuou seu caminho para Harã, e ele chegou até o Monte Moriá, e ele permaneceu lá a noite toda perto da cidade de Betel. E o Senhor apareceu lá a Jacó naquela noite, e ele disse-lhe, eu sou o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaque teu pai, e a terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. 2. E eis que estou contigo e te guardarei onde quer que fores, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e farei que todos os teus inimigos caiam diante de ti, e quando eles te fizerem guerra, não prevalecerão sobre ti, e tornarei a trazer-te de novo para esta terra, com alegria, com filhos, e com grandes riquezas. 3. Jacó acordou do seu sono e alegrou muito com a visão que tinha visto, e chamou o nome daquele lugar Betel. 4. E Jacó levantou-se daquele lugar muito alegre, e quando ele andava, seus pés estavam leves, e ele saiu de lá para a terra dos filhos no oriente, e ele voltou para Harã e ele descansou junto a um poço de pastores. 5. E ele lá encontrou alguns homens, vindo de Harã para alimentar seus rebanhos, e Jacó perguntou de onde eram eles, e eles disseram, somos de Harã. 6. E ele lhes disse, conhecem Labão, filho de Naor? E eles disseram, nós o conhecemos, e eis que sua filha Raquel está chegando para apacentar o rebanho de seu pai. 7. Enquanto ele ainda estava falando com eles, Raquel, filha de Labão, chegou para apacentar as ovelhas do pai, pois era uma pastora. 8. E Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, correu e beijou-a, e levantou a sua voz e chorou. 9. E Jacó anunciou a Raquel que ele era o filho de Rebeca, irmã de seu pai. E Raquel correu e disse a seu pai, e Jacó continuou a chorar, porque ele não tinha nada com ele para levar à casa de Labão. 10. E quando Labão soube que Jacó, filho de sua irmã, tinha vindo, ele correu e beijou-o e abraçou-o e levou-o para dentro da casa e deu-lhe pão, e ele comeu. 11. E Jacob contou a Labão o que Esaú lhe tinha feito, e o que seu filho Elifaz lhe tinha feito a ele na estrada. 12. E Jacó residiu em casa de Labão por um mês, e Jacó comeu e bebeu na casa de Labão, e depois Labão disse a Jacó, diga-me qual será o teu salário, pois como tu poderás servir-me de graça. 13. E Labão não teve filhos, suas filhas, e suas outras esposas e servas ainda estavam estéreis naqueles dias, e estes são os nomes das filhas de Labão, que sua esposa Dinah era-lhe. O nome da mais velha era Lia e o nome da mais nova era Raquel e Lia era doce de olhos, mas Raquel era bonita e bem favorecida, e Jacó amava. 14. E Jacó disse a Labão, te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais jovem, e Labão aceitou isso e Jacó serviu Labão 7 anos por sua filha Raquel. 15. E, no segundo ano de residência de Jacó em Harã, no 79º ano da vida de Jacó, morreu Eber filho de Sem, e ele tinha 464 anos em sua morte. 16. E quando Jacó soube que Eber estava morto chorou muito, e ele lamentou-o por muitos dias. 17. E, no terceiro ano de residência de Jacó em Harã, Bosmate, filha de Ismael, mulher de Esaú, deu à luz a um filho,
E Esaú chamou seu nome de Reuel. 18. E no 4º ano de residência de Jacó na casa de Labão, o Senhor visitou Labão e lembrou-se dele por conta de Jacó. E filhos lhe nasceram. E seu primeiro filho foi Beor. O segundo foi Alibe. E o terceiro foi Chorache. 19. E o Senhor deu a Labão riquezas, e honra, e filhas, e o homem se engrandeceu muito por conta de Jacó. 20. E Jacob naqueles dias serviu Labão em todos os tipos de trabalho, em casa e no campo. E a bênção do Senhor estava em tudo o que pertencia a Labão na casa e no campo. 21. No 5º ano morreu Judite, filha de Beri, esposa de Esaú, em Canaã. Ela não teve filhos, apenas filhas. 22. E estes são os nomes das filhas que ela deu a Esaú. A mais velha foi Marzite, e o nome da menor foi Punt. 23. E quando Judite morreu, Esaú levantou-se e foi para caçar no campo, como de costume. E Esaú habitou na terra de Seir por um longo tempo. 24. E, no 6º ano Esaú tomou por mulher, além de suas outras esposas, Alibamá, filha de Zebeon o Heveu, e Esaú a trouxe para a terra de Canaã. 25. E Alibamá concebeu e deu à luz a Esaú 3 filhos, Elche, Yaalã e Coré. 26. E, naqueles dias, na terra de Canaã, havia uma disputa entre os pastores de Esaú e os pastores da terra de Canaã, pois o gado de Esaú e bens eram muito abundantes para ele permanecer na terra de Canaã, na casa de seu pai, e os da terra de Canaã não poderiam suportá-lo por conta de seu gado. 27. E quando Esaú viu que suas disputas aumentavam com os habitantes da terra de Canaã, ele se levantou e tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todos pertencentes a ele, e o gado que possuía, e todos os seus bens que tinha adquirido na terra de Canaã, e ele foi para longe dos habitantes da terra, para a terra de Seir. E Esaú e todos os pertencentes a ele habitaram na terra de Seir. 28. Mas, de vez em quando Esaú ia ver o pai e sua mãe na terra de Canaã, e Esaú misturou-se com os Oreus, e ele deu as suas filhas para os filhos de Seir, o Oreu. 29. E ele deu a sua filha mais velha Marzite para Aná, filho de Zebeon, irmão de sua esposa, e ele deu Puitazar, o filho de Bilã, o Oreu, e Esaú habitou no monte, ele e seus filhos, e eles frutificaram e se multiplicaram. Capítulo 31. Jacó é enganado e recebe Lia como esposa e não Rachel. 1. E no 7º ano, o serviço de Jacó, com que serviu Labão terminou, e Jacó disse a Labão, dá-me minha mulher, pois os dias do meu serviço estão cumpridos, e Labão assim o fez. E Labão e Jacó reuniram todas as pessoas daquele lugar e fizeram um banquete. 2. E à noite Labão entrou na casa, e depois veio Jacó com as pessoas da festa, e Labão apagou todas as luzes que estavam lá na casa. 3. E Jacó disse a Labão, por que fazes tu isto? E Labão respondeu, esse é o nosso costume nesta terra. 4. E depois Labão levou sua filha Lia, e trouxe a Jacó, e ele não sabia que ela era Lia. 5. E Labão deu a sua filha Lia, Zilpa sua empregada doméstica para sua serva. 6. E todas as pessoas na festa sabiam o que Labão havia feito a Jacó, mas não disseram nada a Jacó. 7. E todos os vizinhos vieram naquela noite à casa de Jacó, e comeram e beberam e regozijou-se, e folgaram diante de Lia com tamboris, e com danças, e eles elogiaram diante de Jacó e Lia. 8. E Jacó ouviu as palavras deles, mas não compreendeu o seu significado, mas ele pensou que tal pudesse ser seu costume nessa terra. 9. E os vizinhos falaram estas palavras diante de Jacó, durante a noite, e todas as luzes que haviam em casa de Labão foram sendo apagadas. 10. E pela manhã, quando a luz apareceu, Jacó virou-se para sua esposa e ele viu, e eis que era Lia, que estava deitada no seu seio. E Jacó disse, eis que entendo agora o que os vizinhos disseram ontem à noite. Eis Lia, eles disseram, e eu não o sabia. 11. E chamou Jacó a Labão, e disse-lhe, que é isto que tu me fizeste? Certamente te servi por Raquel, e por que me enganaste tu a me dares Lia? 12. E Labão respondeu a Jacó, dizendo, não, assim é feito em nosso lugar, que se dê a menor antes da mais velha. Agora, pois, se tu desejas levar sua irmã do mesmo modo, toma para ti também, por mais 7 anos de teu serviço. 13. E Jacó fez assim, e também levou Raquel para sua mulher, e serviu Labão mais 7 anos, e Jacó também veio a Raquel, e amou Raquel mais do que Lia.
E Labão deu sua serva Bila para sua serva. 14. E quando o Senhor viu que lhe era desprezada, o Senhor abriu seu ventre, e ela concebeu e deu a Jacó 4 filhos nesses dias. 15. E estes são os seus nomes: Rubem, Simeão, Levi, e Judá. E ela parou de gerar. 16. E naquele tempo Raquel era estéril, e ela não tinha filhos. E Raquel invejava sua irmã Lia. E quando Raquel viu que ela não dava à luz filhos a Jacó, ela tomou sua serva Bila, e ela deu a Jacó 2 filhos, Dan e Naftali. 17. E quando Lia viu que ela tinha deixado de gerar, ela também tomou sua serva Zilpa, e ela deu a Jacó por mulher. E Jacó também veio a Zilpa, e ela também deu a Jacó 2 filhos, Gade e Azer. 18. E Lia concebeu novamente a Jacó, gerando naqueles dias 2 filhos e uma filha. E estes são os seus nomes: Issacar, Zebulon, e sua irmã Diná. 19. E Raquel ainda era estéril, naqueles dias. E Raquel orou ao Senhor, nesse momento, e ela disse: Ó Senhor, nosso Deus, lembra-te de mim e visita-me, eu te peço, porquanto meu marido me lançará fora, pois eu ainda não lhe dei nenhuma criança. 20. Agora, ó Senhor Deus, ouve a minha súplica diante de ti, e vê a minha aflição, e dá-me crianças como uma das servas, pois eu não mais suporto o meu opróbrio. 21. E Deus ouviu e abriu seu ventre, e Raquel concebeu e deu à luz um filho, e ela disse: O Senhor tirou o meu opróbrio, e chamou seu nome José, dizendo: Que o Senhor me acrescente outro filho. E Jacó tinha 91 anos de idade, quando ela lhe deu ele. 22. Naquele tempo a mãe de Jacó enviou sua criada Deborah, filha de Uz, e 2 dos servos de Isaac a Jacó. 23. E vieram para Jacó em Harã e disseram-lhe: Rebeca enviou-nos a ti para que retornes à casa de teu pai para a terra de Canaã. E Jacó deu ouvidos ao que sua mãe tinha falado. 24. Naquele tempo, os outros 7 anos com que Jacó serviu Labão por Raquel estavam concluídos, e foi no final de 14 anos que tinha habitado em Harã, que disse Jacó a Labão: Dá-me as minhas mulheres, e manda-me embora, para que eu possa ir para minha terra, para que conheçam a minha mãe que me chamou e volta da terra em Canaã para voltar para a casa do meu pai. 25. E Labão disse-lhe: Não, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixem a mim, aponta-me o teu salário e eu te darei, e permanece comigo. 26. E disse a ele: Isto é que has de me dar por salário, para cuidar de todo o teu rebanho. Separarás para mim todos os cordeiros que é salpicado e malhado com marrom entre as ovelhas e as cabras e todos os que assim nascerem. E se tu aceitares isso, eu vou voltar a alimentar o teu rebanho e a guardá-los como no início. 27. E Labão fez. E Labão removeu de seu rebanho tudo o que Jacó tinha dito e deu a ele. 28. E Jacó colocou tudo o que tinha recebido do rebanho de Labão nas mãos de seus filhos. E Jacó estava alimentando o restante do rebanho de Labão. 29. E quando os servos de Isaac que ele havia enviado a Jacó viram que ele não iria segui-los, para retornar com eles para a terra de Canaã, a pai, então afastaram-se dele, e eles voltaram para casa, para a terra de Canaã. 30. E Deborah ficou com Jacó em Harã, e ela não voltou com os servos de Isaac para a terra de Canaã, e Deborah residia com as esposas de Jacó e as crianças em Harã. 31. E Jacó serviu Labão 6 anos a mais. E quando as ovelhas davam à luz, Jacó separava para ele os eram salpicados e malhados, como tinha determinado com Labão, e Jacó serviu a Labão por 6 anos. E o homem se engrandeceu muito e ele tinha gado e servos, camelos e jumentos. 32. E Jacó tinha 200 cabeças de gado, e seu gado era de grande porte e de aparência bonita e foram muito produtivas. E todas as famílias dos filhos de homens desejavam obter algum do gado de Jacó, porque era extremamente próspero. 33. E muitos dos filhos de homens procuraram adquirir algumas cabeças do rebanho de Jacó, e Jacó dava a eles uma ovelha em troca de um servo homem ou uma serva, ou de um jumento ou um camelo, ou o que quer que Jacó deseje deles, devam-lhe. 34. E Jacó obteve riquezas, e honra e bens por meio dessas transações com os filhos dos homens, e os filhos de Labão o invejavam dessa honra. 35. E, no decorrer do tempo, ouviu as palavras dos filhos de Labão, dizendo: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai ele adquiriu toda essa glória. 36. Viu também Jacó que Labão e seus filhos, não era para ele nesses dias como tinha sido antes. 37.
E o Senhor apareceu a Jacó no termo de 6 anos, e disse-lhe: Levanta-te, sai desta terra, e volta para a tua terra natal e eu serei contigo. 38. E Jacó levantou-se naquele momento e montou seus filhos e esposas e todos os pertencentes a ele sobre camelos. E ele saiu para ir para a terra de Canaã, a seu pai Isaque. 39. E Labão não sabia que Jacó se tinha ido dele, pois Labão estava tosqueando nesse dia. 40. E Raquel roubou as imagens de seu pai, e escondeu-as sobre o camelo em que ela se sentou, e ela partiu. 41. E este era o costume das imagens, em tomar a cabeça de um primogênito sacrificado, tirar-lhe os cabelos de sua cabeça, ungindo-as em óleo e sal, e em seguida, tomando uma pequena placa de cobre ou de ouro, escreviam seu nome em cima dela, e a colocavam debaixo da língua, e uma vez tendo a cabeça com sua placa debaixo da língua o colocavam na casa, e acendendo as luzes, se curvavam diante de suas imagens. 42. E, no momento em que se curvavam a elas, elas falariam para eles em todos os assuntos que eles pedissem, através do poder do nome que está escrito nela. 43. E alguns as fazem em figuras de homens, de ouro e prata, e vão até elas, em tempos conhecidos por eles, e as imagens recebem a influência das estrelas, e dizem-lhes coisas futuras. E desta maneira eram as imagens que Raquel roubou de seu pai. 44. E Raquel roubou essas imagens que eram de seu pai, a fim de que Labão não pudesse saber através delas para onde que Jacó tinha ido. 45. E Labão chegou em casa e perguntou acerca de Jacó e sua família, pois não sabia deles. E Labão procurou as suas imagens para saber onde Jacó tinha ido, e não as encontrou. E ele foi para algumas outras imagens, e perguntou-lhes e disseram-lhe que Jacó havia fugido dele para seu pai, para a terra de Canaã. 46. E Labão então se levantou e tomou seus irmãos e todos os seus servos, e ele saiu e perseguiu Jacó, e alcançou-o na montanha de Gileade. 47. E Labão disse a Jacó: Que é isto que me fizeste de fugir e me enganar, e levar minhas filhas e seus filhos como cativas pela espada? 48. E que não me deixas beijá-los e enviá-los com alegria, e roubas meus deuses e te vais embora. 49. E Jacó respondeu a Labão, dizendo: Porque eu estava com medo de que tu quisesses tomar as tuas filhas à força de mim, e agora com quem achares os teus deuses, ele morrerá. 50. E Labão procurou as imagens em tendas todas de Jacó e bagagens, mas não conseguiu encontrá-los. 51. E Labão disse a Jacó: Nós vamos fazer um pacto juntos e isso será um testemunho entre mim e ti. Se tu afligires as minhas filhas, ou tomares outras mulheres além das minhas filhas, até mesmo Deus deve ser uma testemunha entre mim e ti nesta matéria. 52. E tomaram pedras e fizeram um montão. E Labão disse: Este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Portanto, ele chamou seu nome de Gileade. 53. E Jacó e Labão ofereceram um sacrifício na montanha, e eles comeram, e ficaram no monte toda a noite. E Labão levantou-se de manhã cedo, e ele chorou com suas filhas e ele beijou-as, e ele voltou para o seu lugar. 54. E ele se apressou e mandou seu filho Beor, que tinha 17 anos de idade, com Abishorof, o filho de Uz, filho de Naor, e com eles estavam 10 homens. 55. E eles se apressaram e passaram adiante na estrada antes de Jacó, os quais foram por outro caminho para a terra de Seir. 56. E vieram a Esaú, e disse-lhe: Assim diz teu irmão e parente, irmão da mãe Labão, filho de Betuel, dizendo: 57. Ouviste o que Jacó, teu irmão fez a mim, que primeiro me veio nu e descoberto, e fui me encontrar com ele, e trouxe-o para minha casa com honra, e eu o fiz grande, e eu lhe dei as minhas 2 filhas para esposas e também 2 das minhas empregadas. 58. E Deus o abençoou em minha conta, e ele aumentou muito, e teve filhos, filhas e servos. 59. Ele tem também um número imenso de ovelhas e bois, camelos e jumentos, também de prata e ouro em abundância, e quando ele viu que sua riqueza aumentou, ele me deixou, e enquanto eu fui tosquear minhas ovelhas, e ele se levantou e fugiu em segredo. 60. E ele levantou suas esposas e filhos sobre camelos, e ele levou todo o seu gado e propriedade que ele adquiriu na minha terra, e levantou seu rosto para ir para o seu pai Isaque, para a terra de Canaã. 61. E ele não me deixou beijar minhas filhas e seus filhos,
e ele levou as minhas filhas como cativas pela espada, e ele também roubou meus deuses e ele fugiu. 62. E eu tenho deixado na montanha do ribeiro de Jaboque, ele e seus pertencentes, sem que nada lhe tomasse. 63. Se o teu desejo é de ir ter com ele, então vai lá e tu encontrá-lo, e tu podes fazer aos dele como a tua alma quiser. E os mensageiros de Labão vieram e disseram a Esaú todas essas coisas. 64. E Esaú ouviu todas as palavras dos mensageiros de Labão, e sua ira se acendeu de grande maneira contra Jacó. E ele se lembrou de seu ódio e sua raiva que ardiam dentro dele. 65. E Esaú correu e levou os filhos e servos e as almas de sua casa, sendo 60 homens. E ele foi e reuniu todos os filhos de Seir, o Oreu e suas pessoas, sendo 340 homens, e tomou todo esse número de 400 homens com espadas desembainhadas, e ele passou a Jacó para feri-lo. 66. E Esaú dividiu este número em várias partes, e ele levou 60 homens de seus filhos e os servos e as almas de sua casa como uma só cabeça, e entregou-os aos cuidados de Elifaz, seu filho mais velho. 67. E as cabeças restantes ele deu a cuidado dos 6 filhos de Seir, o Oreu, e ele colocou cada homem sobre suas gerações e crianças. 68. E Esaú foi entre eles em direção a Jacó, e conduziu-os com rapidez. 69. E os mensageiros de Labão partiram de Esaú e foram para a terra de Canaã, e eles chegaram à casa de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. 70. E disseram-lhe, falando, eis o teu filho Esaú foi contra seu irmão Jacó com 400 homens, pois ele soube que ele estava chegando, e foi para fazer a guerra com ele, e feri-lo e tomar tudo o que ele tem. 71. E Rebeca apressou-se e mandou 72 homens dos servos de Isaque para avisar Jacó na estrada, pois disse, porventura, Esaú irá fazer a guerra na estrada quando ele o encontrar. 72. E esses mensageiros passaram pela estrada para encontrar Jacó, e encontraram-no no caminho do ribeiro, no lado oposto do ribeiro Jaboque, e Jacó disse quando os viu, este acampamento é herança de Deus para mim. E Jacó chamou o nome daquele lugar Machinaim. 73. E Jacó conhecia todas as pessoas da casa de seu pai, e ele os beijou e abraçou-os e vieram com eles. E Jacó perguntou-lhes seu pai e sua mãe, e eles disseram, eles estão bem. 74. E esses mensageiros disseram a Jacó, Rebeca tua mãe enviou-nos a ti, dizendo, eu ouvi, meu filho, que teu irmão Esaú foi adiante contra ti na estrada com homens dos filhos de Seir, o Oreu. 75. E, portanto, meu filho, ouve a minha voz e vê com este conselho que tu queres fazer, e quando ele vier para ti, suplica-lhe, e não fales precipitadamente para ele, e dá a ele um presente que tu possuas, daqueles com que Deus te tem favorecido. 76. E quando ele vos perguntar sobre teus assuntos, não escondas nada dele, talvez ele se compadeça e afaste sua ira contra ti, e tu, assim, salves a tua alma, de todos os pertencentes a ti, pois é teu dever homenageá-lo, pois ele é teu irmão mais velho. 77. E quando Jacó ouviu as palavras de sua mãe, que os mensageiros tinham falado a ele, Jacó levantou a sua voz e chorou amargamente, e fez como sua mãe, então, lhe ordenara. Continua.